Bom dia, nesta terça-feira, como vocês estão? Eu sei que ontem nós estávamos conversando um pouco sobre a palavra o medo. A palavra medo que cada um de nós tem que experimentar de vez em quando. Cada um de nós temos os medos. A gente conversou sobre isso ontem e como nós temos medo de alguma coisa, de falar, das alturas, dos animais. Por exemplo, eu não gosto de jeito nenhum nas cobras. E cada um de nós temos nossos próprios medos, né? Mas a gente mencionou ontem num versículo que fala sobre Deus não nos deu o espírito de medo, de temor, né? Então, hoje eu queria continuar nossa meditação, como eu falei ontem, sobre alguns assuntos, alguns exemplos da Bíblia que falam muito sobre isso. Porque no fato que em Josué capítulo 1, a gente vai notar numa história bem conhecida, mas uma história que nos mostra alguns princípios que a maneira que a gente pode conquistar nossos medos. Eu quero começar em Josué capítulo 1. Em Josué capítulo 1, eu não sei exatamente quantos versículos nós vamos terminar com hoje. Nós vamos fazer isso nos próximos dias, porque realmente o primeiro capítulo 1 de Josué fala muito sobre medo. Não está mostrando medo, a palavra não aparece, mas está nos mostrando a maneira que Deus está tentando ajudar Josué para não ter medo. Tá bom? Notem Josué capítulo 1, versículo 1. Eu quero que vocês notem. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, nota aqui nessa parte do versículo, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, até que eu dou aos filhos de Israel. Eles tinham que passar pelo outro lado. O Jordão era um rio muito perigoso às vezes. Às vezes só tinha pequena água. E as outras vezes, do parte do ano, na primavera, por exemplo, tinha muita água. Então eles tinham que passar um lugar muito difícil. Então, nesses versículos que a gente vai notar, Josué tinha que conquistar o seu medo. Ele tinha que aprender como ele pode conquistar esse medo. E Deus estava tentando falar com ele. Eu quero que vocês notem, provavelmente só o primeiro versículo hoje, porque nós vamos em cada parte, cada dia, né? Mas em capítulo 1, versículo 1, aquela frase que fala muito comigo é a parte que, versículo 1 está dizendo que o Senhor falou a Josué. Ou seja, eles evidentemente tinham um relacionamento ótimo. Um relacionamento ótimo. E sabe uma coisa importante? Eles tiveram um relacionamento ótimo e para conquistar nossos medos, nós temos que ter um relacionamento nós e Deus. Nós precisamos ter isso. Deus realmente estava conversando com ele, falou com ele. E com certeza, Josué não podia, deixa-me falar uma coisa rapidinho. Josué não podia ouvir a voz do Senhor se ele não conhece o seu Deus. Ele não podia ouvir a voz de Deus se ele não conheceu ele ainda. Então, eles tiveram um relacionamento. No primeiro princípio, para conquistar seu medo, para fazer um relacionamento bem perto com o nosso Deus. E como a gente pode fazer isso? A gente vai notar nos próximos dias. Mas em Josué capítulo 1, é um exemplo que Josué, ele era o ajudante de Moisés, servo de Deus. Ele viu, deixe-me falar uma coisa rapidinho. Josué, ele viu na presença de Deus
na vida dele, na vida de Moisés, na vida do povo de Israel, nas situações, ele viu a presença de Deus. Nem somente a presença de Deus, mas o poder de Deus. O poder de Deus, o que Deus já fez, o que ele ia fazer e o que ele vai fazer no futuro. No passado, presente e futuro. Ele podia sentir isso. Ele sabia que Deus vai fazer uma coisa no futuro porque ele já fez uma coisa no passado. Né? Então Josué viu a presença de Deus, o poder de Deus, e ele já ouviu a voz de Deus falando com ele. Muitas vezes nós não estamos escutando a voz de Deus. A voz de Deus nos fala pela palavra de Deus, e a gente vai falar sobre isso amanhã, continuando nesse capítulo 1. Mas Josué, uma das maneiras que ele podia tirar esse medo para atravessar aquele Jordão com o povo é porque ele tinha um bom relacionamento com Deus. Porque está dizendo, o Senhor falou a Josué. Ou seja, o Senhor, Deus, nosso Deus, ele iniciou a conversa. Sabe como Deus inicia a conversa conosco? Pela palavra de Deus. Mas ele iniciou a conversa entre ele e Josué. E para mim, gente, nós precisamos começar, se não começou ainda, ter um ótimo relacionamento com Deus. A única maneira que eu, Pastor Mark, e você, que você pode conquistar seu medo, ter vitória do seu medo, tirar os medos que você tem na sua vida e na minha vida. Primeiro princípio, nós temos que ter um bom relacionamento. Josué tinha, com certeza tinha, porque já o Senhor estava falando com ele e ele ouviu, e ele escutou as palavras do Senhor. Então hoje eu só queria deixar isso com você. Amanhã nós vamos tratar versículos 6 a 8 sobre a palavra de Deus. É muito, muito, muito importante também. Como a gente pode tirar nosso medo? Ficar na palavra. Mas a gente vai falar sobre isso amanhã. Mas primeiro, não esquece, escuta a voz de Deus quando você tem medo. E Ele pode tirar esse medo. Porque se lembra do versículo ontem? Ele não nos deu o espírito de temor ou de medo. Tá bom? Que Deus abençoe você. E vamos continuar nossa jornada sobre esse assunto de medo. Sobre esse assunto que nós podemos conquistar o medo que cada um de nós tem. Tá bom? Eu vejo você na quarta-feira. Tchau, tchau.